direita, volta-lhe também à esquerda a outra. E ao que lhe demandar contigo, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Oremos mais uma vez. Desvenda os nossos olhos, Senhor Deus, nessa noite, a fim de podermos contemplar as maravilhas da Tua Santa Lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Qual a diferença entre uma pessoa fazer o mal a um indivíduo particular e esse problema particular afetar apenas a pessoa e não a comunidade? E qual a diferença de alguém que faz o mal que não só afeta você, como afeta toda uma comunidade? Nós temos um princípio de ética que as Escrituras nos ensinam, e óbvio que quando você pensa que alguém vai fazer o mal para toda uma sociedade, é importante que você haja para impedir tal prática, e aí o Estado é esse que vai julgar, aí esse vai ser denunciado, processado, e o Estado vai punir aquele que de alguma forma pode, ou fez, ou irá fazer o mal a uma sociedade. Mas se alguém faz o mal a mim pessoalmente, como devo eu lidar com essa situação? Qual deve ser minha postura para o mal feito a mim, a minha pessoa, não a sociedade? Não alguma coisa que diz respeito a todo mundo, em especial diz respeito a mim. Como devo eu tratar desse assunto? O texto que nós lemos, ele nos ajuda de maneira direta e objetiva a entender esse aspecto. É importante dizer que aqui não está tratando de todos os aspectos, e aqui que você não deve levar, por exemplo, alguém que cometeu um crime à justiça. Não é isso que está sendo negado. Alguém matou alguma pessoa da sua família ou coisa dessa natureza, e essa pessoa foi dita, você vai perdoá-lo para que ele não seja condenado. Você não tem o poder de impedir que ele seja condenado. Você pode perdoá-lo, mas a justiça precisa ser exercida a fim de que ele pague pelo crime que ele cometeu. Mas quando a coisa gira em torno do aspecto pessoal, como devo eu tratar desse assunto? É interessante isso, porque o texto de Mateus, no capítulo 5, o texto que nós lemos, ele nos dá a certeza de que a lei utilizada no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 21, verso 24 e 25, diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E muita gente olha para essa lei e acha que essa é uma lei que é dura. Pelo contrário, é a lei do equilíbrio, a lei que evita o exagero. Por exemplo, se alguém quebra o seu pé e você mata a pessoa, ele foi punido excessivamente. Você disse que o seu pé vale mais que a vida dele. Percebe? A lei está ali para trazer equilíbrio, é pé por pé, ferimento por ferimento. Ela traz exatamente, olho por olho, dente por dente. Não é dente por braço, é dente por dente. Para que houvesse equidade no julgamento. O problema dessa lei não era esse sentido. O problema é que os fariseus começaram a usar essa lei com o objetivo de trazer vingança pessoal. Isto é, eles exerciam a lei com sua própria mão, com as suas próprias mãos. E aí, a lei que está tratada aqui no texto, não é ensinada no capítulo 5, 38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, essa é uma lei para a corte,
Isso é uma lei para o tribunal. Isso é uma lei que eu executo pessoalmente. Eu não sou autorizado por Deus a executar a lei, porque eu não sou o Estado. Quem executa a lei é o Estado. Se eu executo a lei particularmente, eu estou vingando, e vingança é crime. Eu estou me colocando no lugar da lei. E quem deve executar a lei é o Estado, não eu. Alguém comete um crime bárbaro, mata alguém com todo o requinte de crueldade que nós temos visto, e se tivesse pena de morte nesse estado ou no país que nós vivemos, se o Estado julga e ao final do julgamento entende que ele é o culpado e ele é executado, a lei foi justa, a condenação foi justa, vida por vida, dente por dente, olho por olho, vida por vida. Mas eu não posso trazer esse princípio para a minha vida pessoal. O que é que estava acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui diretamente, que no princípio da lei, como nós falamos, essa lei estabelecida lá em Êxodo 21, 24, 25, citada no texto, tá certo? É chamado lei da retaliação. Lei da retaliação. Essa lei, ela era para ser usada nos tribunais, como nós falamos. E ela foi criada para desencorajar o fazer justiça com as próprias mãos, porque apenas os tribunais daquela época poderiam executar. Levíticos 24, verso 14 diz assim: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Veja que nesse caso a lei lá em Levítico estabelecida, ela era executada pela congregação, quer dizer, não era uma prática individual, não era uma pessoa que o apedrejava, era um grupo, havia um julgamento, então era feita a execução por meio de todos, não por meio de uma única pessoa. A congregação ia apedrejá-la, indicando exatamente que não era uma vingança, era um princípio de julgamento e execução feita pela congregação. Como falamos, os fariseus usavam essa lei para vingança pessoal, e o Antigo Testamento não permite tal prática em hipótese nenhuma. Se você abrir ainda, porque o fundamento desse texto está em Levítico, onde é citado o texto Levítico 19, 18, diz exatamente assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não te vingarás. Esse é o princípio bíblico, não te vingarás. Provérbios capítulo 20, verso 22, diz claramente a mesma verdade. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ainda em Provérbios, no capítulo 24, verso 29, diz a mesma verdade. Não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não digas isto, assim como Ele me fez, eu farei a ele. O princípio aqui, entrando no versículo 39 do capítulo 5 de Mateus, o texto que nós estamos nos baseando para a exposição do texto, diz assim: eu porém vos digo, não resistai ao perverso. É interessante porque é muito mal interpretado esse texto também, porque passa a ideia de que em nenhum momento eu vou resistir ao perverso. Então, o mal que quiser fazer, vai fazer, não tem problema nenhum. O que é que ele está ensinando? Não resistais ao perverso. Qual é o ensinamento que está implícito aqui? Obviamente, irmãos, após
o ponto e vírgula do perverso, vem a razão pela qual como é que eu tenho que resisti-lo? Eu tenho que resisti-lo como? A qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Esse é o modo que eu resisto ao malfeitor. Segundo, e o que ele demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Terceiro, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Quarto, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Se você prestar atenção no Evangelho de Mateus, no capítulo desse texto 38 a 42, o verso 43 está conectando o princípio pelo qual tem que fazer. 43 diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O princípio aí, não resista o perverso com a medida que procede de uma disposição vingativa, desafeituosa, irreconciliável, impiedosa. Não resista ao seu inimigo com esse espírito, mas resistam com amor. Se ele te pede a túnica, dê a capa. É a maneira que Jesus está dizendo, esse é o modo que você resiste o inimigo. O princípio que Jesus estabelece é contrário a Deus. Como eu resisto àquele, como diz o texto, como se chama de perverso? Como eu resisto a ele? De maneira afetuosa, com reconciliação, de maneira piedosa e não com uma disposição vingativa, mas com a disposição daquele que volta ao outro lado, que anda a segunda milha e que não apenas dá a túnica, mas entrega a capa. Aqui nós não aprendemos nesse texto que nós devemos nos colocar como não resistência a nenhum tipo de mal na sociedade. Como, por exemplo, nós estamos vendo nos nossos dias o avanço dessa agenda homossexual, do homossexualismo, né, da chamada agenda gay na nossa geração. E esse avanço, nós temos visto a igreja se levantando de maneira forte, resistindo a isso. Nada mais profético, nada mais bíblico do que a postura da igreja, usando os meios democráticos para fazê-lo. O que nós estamos aprendendo aqui é que quando o mal for feito a mim, como tenho eu que resistir? Primeira coisa que eu tenho que fazer: a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. O que significa isso, irmãos? Voltar ao outro lado, nas Escrituras, significa mostrar em atitude, palavras e atos que alguém é cheio do espírito não de rancor, mas com espírito de amor. Romanos, no capítulo 12, verso 19 até o verso 21, talvez seja a melhor interpretação desse texto. Romanos 12, 19 a 21 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
O princípio aqui não é simplesmente dar o rosto para bater, mas fazer o contrário daquilo que foi feito a mim. Se ele faz o mal a mim, eu faço o bem a ele. Se ele tiver fome, eu vou dar de comer. Se ele tiver sede, eu vou dar de beber. Porque se eu fizer isso, diz a Escritura, eu vou estar amontoando brasa viva sobre a cabeça dele. Olha, irmão, se eu pagar com a mesma moeda que eu recebi, que diferença tenho eu do mundo? Lembre-se que esse texto aqui, ele é mais um argumento de Cristo para dizer aquilo que foi dito na introdução dessa segunda etapa do Sermão do Monte. Se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nós não somos dignos do reino dos céus. A justiça dos fariseus é essa aqui. É vingar-se, é bater, é pagar com a mesma moeda, é fazer exatamente o que foi feito contra mim. A justiça daqueles que temem a Cristo, ao Senhor, é exatamente o oposto. É a justiça daquele que, olhando para aqueles homens, segundo o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, matando, ridicularizando, blasfemando, fazendo piada com o nome do Santo Deus. Ele olha e diz: perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Esse é o espírito do cristianismo. É essa a postura daqueles que excedem em muito a justiça dos fariseus. Porque se nós fôssemos fazer, bater um lado e eu bato com o outro, eu não estou fazendo nada diferente que o mundo faz. Esse é um exemplo interessante. Jesus usa outro exemplo para dizer: se você chama para uma festa na sua casa somente aqueles que podem lhe dar alguma coisa, que diferença tem do mundo? O mundo faz exatamente assim. Eu chamo aqueles que não têm nada para me dar. Todo princípio é virado do avesso. O mundo, a perspectiva nossa é outra. Eu não devo agir com ressentimento, em hipótese nenhuma, mas ter a disposição de reconciliação. O segundo exemplo que ele coloca, o primeiro é bater a face, é dar o outro rosto, no outro lado do rosto. O outro exemplo é: e ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Interessante, porque quando se apenas cita a informação, não é? Mas você sabe o que significa isso? Por que Jesus fala, ele quer minha túnica, não leva a capa? O que significa isso? Lá no Antigo Testamento havia uma lei com respeito a isso. Por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 22, versos 26 e 27, diz assim: se do teu próximo tomares empenhou a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste do seu corpo é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Você tomou a roupa dele, a veste aí, essa capa, que é essa parte externa da túnica. Existe a parte interna, ele pede, e eu dou também a externa, eu dou tudo. E aqui na lei dizia: se você pegar a veste de alguém, devolva até o pôr do sol, porque ele dorme com ela. E se ele não tiver com que dormir, e ele clamar a mim, eu sou o juiz, eu vou julgar
julgar a causa. Ainda, Deuteronômio no capítulo 24, verso 12 e 13, mesmo princípio, diz assim: porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Nós não temos, irmãos, nós não temos o direito de odiar a pessoa que tenta nos privar das nossas possessões. É isso que Jesus está ensinando. Aqui a túnica e a capa é aquilo que eu tenho. Essa imagem de um pobre, de alguém que tira a capa e não tem com que dormir à noite. Esse indivíduo não tem nada. Ele vai tirar até o que eu tenho para dormir. Ele tira a minha túnica e eu dou a capa a ele. Eu não tenho o direito de odiar aquele que tenta tirar as minhas possessões, me privar delas. Minha justiça excede a dos fariseus. Sabe por quê, irmãos? Somente quem tem tudo não precisa de uma capa. Somente quem tem tudo perde qualquer bem nessa vida sem precisar entrar em parafuso, enlouquecer. Se alguém me toma o que eu tenho, esse alguém não pode tomar o que eu tenho de mais precioso, a minha redenção. Terceiro exemplo que ele usa para expressar essa verdade: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Essa palavra obrigar, não é? Ela foi até, a gente até leu essa expressão lá em Mateus 27, 32, quando diz: ao sair encontraram um sirineu chamado Sião, a quem obrigaram a carregar a cruz. Isso aqui não é obrigar alguém, chega na minha casa, me obriga a sair, eu vou sair. Não é assim. Aqui é uma questão de autoridade. Uma autoridade é dado um princípio, uma ordem, e eu tenho que cumprir. Aqui o princípio é que, se me foi dada essa autoridade, eu tenho que andar apenas uma milha, mais 2 milhas. Ao invés de revelar um espírito de amargura ou aborrecimento para aqueles que mandam tal ordem, nós deveríamos andar 2 milhas ao invés de uma só. Ande 2 milhas ao invés de uma só. Interessante, irmãos, que dentro desse princípio, o que Jesus está ensinando aqui de maneira objetiva é: nós temos algo superior. Se alguém bate no meu rosto, se alguém me faz um mal, eu faço bem a ele. Se alguém tira a minha túnica, eu dou a capa. Se alguém me pede para andar uma milha, eu ando 2. Porque o espírito que me foi dado não é um espírito de vingança, mas de submissão, de consciência daquilo que de fato eu tenho, eu possuo. E o último exemplo que ele concede: dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Dá a quem te pede. É interessante, Êxodo 22, 25 diz assim, literalmente: se emprestarem dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Lá em Levítico capítulo 25, verso 36 a 37 diz assim: não receberás dele juros nem ganho, teme porém ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa do lucro.
certo amigo estava passando uma necessidade grande na vida. Era um professor, um homem que deu dedicação à igreja, gastou muito dinheiro com livros e passou uma situação financeira difícil no momento. E um colega que tinha dinheiro para emprestar disse a ele: eu compro uma coleção sua e lhe dou o dinheiro. Aí ele tirou uma coleção dele e comprou. E esse era o trabalho dele. Ele vendeu para poder ter o dinheiro. Ele tinha o dinheiro e poderia emprestar a ele. Eu não tenho que emprestar dinheiro se eu não posso pagar, é óbvio. Eu não vou emprestar dinheiro a ninguém se eu não posso cobrir, se eu não tenho dinheiro. Eu não vou pedir emprestado para emprestar. Mas eu não posso imaginar que alguém passa necessidade no nosso meio e eu tenho dinheiro guardado na poupança. Eu não posso imaginar que isso deve acontecer. Eu não posso imaginar que alguém não tenha o que comer em casa e eu tenho dinheiro guardado numa poupança. A pessoa pede emprestado, eu não vou dar, eu não vou emprestar. E às vezes a pessoa, alguém diz assim, mas aí você tem os argumentos, mas é um enganador. Eu quero acreditar, irmãos, que quando ele dá essa ordem, ele estava prescrevendo, estava pensando em todas as possibilidades. Eu não quero acreditar que aqui ele está pensando só na pessoa sincera, não. Pode ser qualquer pessoa, não sei exatamente qual é o argumento que está implícito aqui. Mas o texto não entra nos detalhes, ele diz apenas: dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. A quem, irmãos? A quem nós podemos comparar toda essa verdade? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, verso 7, diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Quando baste para a sua necessidade. Deus não nos deu riquezas, senão para também aliviarmos o sofrimento daqueles que não têm nada para si. Principalmente os irmãos da fé, aqueles que no nosso meio passam por necessidade. Muito interessante. É só relembrar a proposta de Jesus no início do texto. Qual é o princípio que Jesus coloca? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, a lei está estabelecida. O que é que eles estavam fazendo? Pegando essa lei, usando para vingança. Se alguém bate no meu rosto, eu bato do outro lado. Se alguém me pede a túnica, eu vou atrás dele. Se alguém me pede emprestado, eu vou cobrar com juro. Jesus está dizendo: você não vai agir assim. Você vai resistir ao perverso. Não com um coração impiedoso, irreconciliável, sem afeto. Você vai resistir ao perverso com um coração cheio de afeto, de reconciliação, de piedade. Você vai resistir fazendo assim. O que bate no seu rosto, no lado do rosto, entrega o outro a ele. O que pede a sua túnica, entrega a capa. O que ordena uma milha de caminhada, caminho com Deus. O que te pede emprestar, empreste. É melhor dar do que receber. É uma bênção poder fazer. Aonde, irmãos, nós poderemos encontrar esse princípio? Ou seja, no último exemplo citado,
nós podemos citar alguns textos que fecham a ideia do empréstimo, não é? Salmo 37, 26 diz assim: é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Provérbios 19, 17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versos 8 e 9 diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela vossa pobreza, pela sua pobreza, melhor dizendo, vos tornasseis ricos. Esse é o exemplo que nós seguimos. Sendo rico, se tornou pobre, para que nós nos tornássemos ricos. É possível você encontrar na Bíblia exemplos como esse, alguém que viveu essa verdade. Isso é, na verdade, uma fantasia? Isso aqui é algo para ser colocado no museu ou é para viver? Essa é uma doutrina para se viver ou é uma doutrina para se colocar no museu? Alguém deveria dizer isso a Abraão, quando ele foi resgatar o seu sobrinho Ló das garras dos inimigos, depois de o seu sobrinho ter mostrado que ele era mesquinho e que escolheu a melhor parte para ele, escolheu o que ele achava melhor primeiro. Mesmo Abraão tendo dado a oportunidade a ele, ele não pensou duas vezes: eu vou pegar o que é melhor para mim. Abraão não pensou duas vezes. Quando ele precisou dele, ele foi ao seu resgate, arrancando das mãos dos inimigos. Alguém deveria dizer também para José que esse não é um ensinamento para se viver, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, chegou na casa de Potifar, venceu o adultério diante daquela mulher que tentava seduzi-lo. Ele foi fiel a Deus, e sendo fiel a Deus, foi lançado dentro do calabouço, foi preso por algum tempo. E quando ele se encontra com seus irmãos face a face, ele teria a chance de se vingar, ele teria a chance de puni-los, de executá-los ali. Ele disse: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou adiante de vós para cuidar da vossa própria vida. Deus está preservando muita vida. Se essa é uma doutrina para se colocar no museu, alguém deveria avisar Davi, quando ele poupou Saul 2 vezes. Saul estava atrás dele para matá-lo, e na perseguição, por 2 vezes, ele teve a chance de executá-lo, e ele não fez, não pagou o mal por mal. Alguém teria que dizer a Elias que ele estava errado, quando a Síria estava invadindo Israel, e ele prepara uma mesa com pão e água para dar aos seus inimigos. Queriam destruí-los. Alguém teria que avisar Paulo que ele estava errado, quando ele, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 12 a 13, diz: nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Somos assim considerados. Mas esses homens não estavam fazendo nada que não fosse aprendido, porque acima de todos foi assim que Cristo agiu, o nosso Redentor.
quando já citamos anteriormente, bateram no seu rosto, tomaram o que ele tinha. Ele não tinha quase, ele não tinha nada, e tomaram o que ele tinha. Tiraram a sua roupa, colocaram o Criador do universo numa cruz, o Senhor da glória, Filho bendito do Deus Altíssimo, numa cruz, e zombavam dele. Tu não és o Senhor, o Messias, tu não és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Pai, ele disse, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E que melhor captura essa imagem é Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 23, quando ele diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Com quem nós nos assemelharemos, irmãos? Ao mundo que paga com a mesma moeda, ou a Cristo e aos seus verdadeiros discípulos, que não pagavam com uma moeda mais barata, senão o amor, o verdadeiro amor, o desejo de reconciliação, a piedade, o afeto. Somente aqueles que foram pelo Senhor agraciados com a salvação e que conheceram e conhecem o estado da sua alma, o estado que eles se encontravam e o que o Senhor fez por nós, somente esses são capazes de perder e de abandonar o que for nessa vida, porque ganharam o que ninguém poderia lhes dar, a vida eterna. Eu entreguei a minha alma, eu confiei minha alma ao meu Redentor. Eu não confiarei qualquer problema pessoal ao meu Redentor. É claro que sim. Eu farei o que Ele fez para a sua glória. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças nós te damos por tua santa palavra nessa noite. Pelo amor do teu nome, Senhor, ajuda-nos a vivermos segundo a tua palavra. É difícil, Senhor, quando nós olhamos para a nossa natureza, para a nossa pecaminosidade, fazermos isso. Mas, Senhor, é essa a tua ordem, ajuda-nos a vivermos dessa forma, para a tua glória, Senhor. Mesmo que, como Paulo, sejamos tidos como escória desse mundo, o que importa é que para o Senhor nós somos teus filhos, redimidos do pecado. Ajuda-nos a vivermos intensamente a tua verdade, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.